Vamos tornar isso real. Ninguém te diz isso porque seria cruel, mas você sabe muito bem o que está acontecendo. Você está desaparecendo. E a pior parte é que você está fazendo isso em absoluto silêncio. Não porque o seu corpo não responde mais como antes. Não porque a vida tem sido injusta com você. Você está desaparecendo porque, em algum momento entre os seus 30 anos e o dia de hoje, você comprou uma mentira muito bem disfarçada de lógica. A mentira de que o seu momento já passou. Você tem noção do que isso realmente significa? Significa que toda vez que você olha para trás e diz que costumava ter mais energia, você está, na verdade, dizendo a si mesmo que agora você não é mais o suficiente. E esse é um pensamento criminoso. Não apenas porque é falso, mas porque é extremamente perigoso. Se você repetir isso vezes o suficiente, a sua mente transforma essa ilusão em uma verdade absoluta. Sêneca, há mais de 2000 anos, escreveu que não é que tenhamos pouco tempo de vida, mas que desperdiçamos muito dele. Ele nos alertou que a maior perda de tempo é a adiação e a expectativa, que dependem do futuro e nos fazem perder o presente. Hoje, você vive em um mundo digital que te bombardeia com imagens de jovens bilionários e sucessos instantâneos, fazendo você sentir que, se não venceu até os 40, você é um fracasso obsoleto. Essa ansiedade moderna te paralisa. Você busca aprovação em um sistema que lucra com a sua insegurança. Mas a verdade estoica é fria e libertadora. O tempo não é o que está roubando as suas oportunidades. É você, com cada desculpa elegante que você inventa para não tentar de novo. Com cada pensamento envenenado dizendo que sonhar é um privilégio dos jovens. Com cada renúncia covarde que você disfarça com a palavra maturidade. Se você sente esse peso esmagando seus dias, comente liberdade nos comentários agora para afirmar o seu compromisso de quebrar esse ciclo. Você quer uma verdade desconfortável de ouvir? A maioria das pessoas, depois dos 40 anos, já assinou a sua própria sentença de morte em vida. Elas não fazem isso com caneta e papel. Elas fazem isso com pensamentos. Pensamentos silenciosos que ninguém ouve, mas que ditam cada decisão tomada ao longo do dia. Frases como, eu não sirvo mais para isso, ou isso é para os outros. Neste ponto da vida, são frases curtas que soam inocentes em conversas de bar, mas que matam. Elas matam o seu ímpeto, a sua criatividade, a sua fome de vencer. O estoicismo nos ensina, através de Epicteto, que os homens não se perturbam com as coisas que acontecem, mas sim com as opiniões que têm sobre essas coisas. O obstáculo não é a sua idade. O obstáculo é a programação que você instalou na sua própria cabeça. Muitos argumentam que a biologia não mente, que o corpo cansa e que o mercado de trabalho prefere o sangue novo. É uma objeção comum e compreensível. Mas a lógica estoica destrói essa premissa ao separar o que está sob o nosso controle do que não está. Você não controla a passagem dos anos, mas controla a narrativa que constrói sobre eles. A mente subconsciente não entende o conceito de tempo. Ela não distingue entre o ontem doloroso e o amanhã incerto. Ela apenas obedece aos seus comandos. Se você diz a ela que não consegue mais, ela responde que compreendeu a ordem. Se você pensa que é velho demais para um novo projeto, ela não argumenta com você. Ela simplesmente executa a sua falha. É assim que ela é poderosa e perigosa ao mesmo tempo. E é por isso que, se você não reprogramar essa máquina agora mesmo, você vai viver o mesmo ano 40 vezes seguidas e ter a audácia de chamar isso de vida. Mas preste muita atenção no que vou te dizer. Existem pessoas que prosperam absurdamente depois dos 40, que crescem, quebram padrões familiares e que fazem em 10 anos o que não tiveram a coragem de fazer em 30. Você sabe o que elas têm em comum? Não é sorte.
Não são contatos influentes. Não é uma genética privilegiada. Elas têm algo muito mais raro, uma mentalidade que se recusa a se render ao calendário. Elas entenderam que a idade não é uma barreira de concreto, é um trampolim. Porque aos 45, aos 50, aos 57 anos, você já viu o suficiente deste mundo para distinguir uma ilusão barata de uma oportunidade real. Você já caiu vezes o suficiente para saber como se levantar com dignidade. Marco Aurélio, o imperador filósofo, nos lembrava constantemente que a nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos fazem dela. Olhe para a história de Antônio Ferrer. 48 anos, encanador, demitido sem aviso prévio. Em uma segunda-feira comum, ele simplesmente deixou de ser útil para a empresa a qual dedicou décadas. Durante dias, ele repetiu a mesma frase maldita para si mesmo. Eu estou velho e ninguém mais vai me contratar. Ele repetiu isso tantas vezes que o seu próprio corpo começou a responder a essa ideia apodrecida. Ele se movia mais devagar, falava menos, os seus olhos perderam o brilho. A ansiedade de não conseguir prover para a sua casa o consumia. Até que um dia, de frente para o espelho do banheiro, ele se fez uma pergunta brutal, uma pergunta puramente estoica. E se essa história que estou contando a mim mesmo for uma mentira? Foi exatamente nesse milissegundo que tudo mudou. Não foi mágica e muito menos sorte. Foi reprogramação ativa. Ele começou a falar consigo mesmo de uma maneira diferente, usando a autossugestão como uma ferramenta forjada no fogo. Toda manhã, ele dizia a si mesmo que tinha experiência, que tinha soluções reais, que tinha valor inegável. Ele não sentia isso no começo. Era desconfortável, parecia falso e ridículo. Mas ele repetiu mesmo assim, desafiando a sua própria incredulidade. E pouco a pouco, essa nova narrativa começou a esmagar e substituir a antiga. Ele parou de oferecer os seus serviços como apenas mais um encanador desesperado e passou a se posicionar como um especialista em prevenção de vazamentos. Ele não vendia mais consertos rápidos, ele vendia paz de espírito. Ele não resolvia apenas problemas quando eles aconteciam, ele os antecipava, e isso é ter visão. Hoje, Antônio lidera uma equipe de 5 pessoas. Ele tem clientes fiéis, um faturamento que nunca imaginou ser possível na juventude, mas acima de tudo, ele tem algo que você também pode ter. Uma mente completamente desprogramada do fracasso. A idade não determina o seu valor de mercado ou pessoal. Apenas a sua narrativa faz isso. E já que estamos falando sobre valor pessoal, visão e a forma como você se posiciona no mundo, precisamos tocar em um ponto crucial da vida de qualquer homem: os seus relacionamentos. Muitas vezes, a narrativa de fracasso que contamos a nós mesmos destrói a forma como as mulheres nos veem. Se você perde a sua postura, você perde o respeito. Por isso, antes de mergulharmos ainda mais fundo na reconstrução da sua mente, eu quero te apresentar o nosso e-book, O Silêncio que Faz Ela Respeitar Você. Este não é um livro sobre joguinhos emocionais. É um guia prático e cru de estoicismo aplicado à dinâmica dos relacionamentos modernos. É focado inteiramente no seu autocontrole, na recuperação da sua postura e na blindagem da sua dignidade masculina. Se você sente que perdeu o poder na sua relação ou quer construir uma presença inabalável, o link para garantir o seu acesso está fixado no primeiro comentário deste vídeo. É um passo essencial para quem quer dominar a si mesmo antes de tentar dominar o mundo. Voltando à nossa ruptura, o que separa você do sucesso absoluto que você deseja não é a sua conta bancária atual ou a sua situação no papel. É a sua autopercepção. É aquele diálogo interno incessante que você repete todos os dias sem ter a coragem de questionar.
Aquele sussurro constante te dizendo que você tentou tarde demais, que o mercado está saturado, que não vale mais a pena o esforço. Mas e se tudo isso for apenas uma história muito mal contada? E se você for exatamente o homem maduro e calejado que o mundo precisa agora, e não aquele garoto ingênuo de 20 anos atrás? E se as suas cicatrizes não forem um sinal de fraqueza, mas sim a sua marca registrada de autenticidade e resistência? O problema nunca foi o envelhecimento natural do corpo. O problema é você permitir que a sua idade dite o seu comportamento e amance o seu espírito. Existem jovens de 20 e poucos anos, com almas velhas e mortas, que já desistiram diante da primeira dificuldade da vida adulta. E existem homens aos 56 anos que estão apenas começando o capítulo mais violento e vitorioso de suas histórias. De que lado dessa trincheira você quer estar? Porque aqui está algo que você definitivamente não quer ouvir, mas precisa engolir a seco. Ninguém vai vir te salvar. O estoicismo é sobre assumir a responsabilidade total e inegociável pela própria existência. Ninguém vai bater na sua porta, pegar na sua mão e dizer que agora você tem permissão para começar. Ou você faz o que tem que ser feito, ou você fica pausado no tempo para sempre, assistindo a vida dos outros acontecerem pelas telas do seu celular. Se você está esperando o momento perfeito, as condições ideais da economia ou a aprovação da sua família, você já perdeu o jogo. O momento perfeito não existe e nunca existirá. O que existe é apenas o agora, imperfeito, incerto, caótico, mas brutalmente real. Se você compreende essa urgência, escreva "Eu assumo o controle" nos comentários para firmar a sua posição. E se você não agir a partir deste exato momento, o seu próximo ano será uma cópia exata e miserável do ano passado. E esse é o verdadeiro inferno na Terra. Viver preso em um ciclo repetitivo, decorado com desculpas elaboradas. Seja honesto consigo mesmo por um segundo. Quantas vezes você se olhou no espelho de manhã, viu as marcas do tempo no seu rosto e sentiu, lá no fundo da sua alma, que você foi feito para algo muito maior? Quantas vezes você sentiu que ainda existe uma faísca viva dentro de você, mas você mesmo a esmaga com frases como "quem sabe" em uma próxima vida? Pois deixe-me te falar uma coisa com a franqueza que o canal estoico Cru exige. Esta é a sua outra vida. Esta é a oportunidade que você passou décadas esperando. Você só não consegue enxergar isso porque está ocupado demais, lamentando o que poderia ter sido. A sua mente é uma ferramenta de criação, mas você a transformou em uma prisão de segurança máxima. Você é quem decide se vai usar essa ferramenta para construir impérios ou para se trancar em uma cela escura. Porque o que você pensa todos os dias não é inofensivo. Está moldando a sua realidade física neste exato instante. Os seus hábitos, as suas decisões financeiras, os seus relacionamentos. Tudo nasce daquele núcleo invisível que é o seu sistema de crenças. E se esse sistema estiver podre, a sua vida também estará. Não importa o quanto você trabalhe duro fisicamente, não importa o quanto você se esforce para parecer feliz ou o quanto você sonhe antes de dormir. Se você não limpar a raiz venenosa, o fruto continuará amargo e intragável. E você sabe o que é o mais trágico dessa história toda? A esmagadora maioria das pessoas só percebe isso quando já é tarde demais de verdade. Quando não há mais energia física, nem tempo no relógio, nem motivação alguma. Quando elas já enterraram os seus sonhos mais profundos sob toneladas de rotina medíocre. Mas você ainda tem tempo, e você sabe disso. Você sente isso queimando no seu peito. Esse desconforto visceral que você tem agora não é uma coincidência. É a sua alma exigindo que você acorde do seu transe. É a própria vida gritando na sua cara que você ainda pode, que você ainda deve.
Mas preste atenção, isso não se resolve lendo frases bonitas na internet ou fingindo positividade. Isso se resolve com uma dose letal de honestidade brutal. Você está realmente disposto a desafiar tudo o que você acredita sobre si mesmo? Você está disposto a suportar a dor de se tornar alguém inteiramente novo? Porque se você não estiver, este texto será apenas mais um estímulo passageiro de dopamina que você vai esquecer em 10 minutos quando fechar o aplicativo. Mas se você estiver pronto, então se segure, porque o caminho que eu vou te mostrar não será nada fácil. Reprogramar a própria mente dói. É uma guerra sangrenta contra tudo o que você acreditava ser a sua verdade absoluta, mas é o único caminho para a liberdade. Você terá que enfrentar os seus pensamentos mais sombrios, as suas inseguranças mais enraizadas, aquelas vozes internas que te chamam de medíocre, de fracassado, de velho demais. Você terá que olhar tudo isso de frente, como um verdadeiro guerreiro estoico, e dizer com frieza: obrigado pela sua opinião, mas isso acaba aqui. Você terá que construir uma nova narrativa a partir do zero. Uma narrativa que não nasça do seu medo do futuro, mas da pura possibilidade. Uma história que não seja escrita pelos seus erros do passado, mas pela grandiosidade da sua visão. E então, quando a verdadeira mudança começar a acontecer, ela não será óbvia para os outros. Ninguém vai notar a sua evolução no primeiro momento. Não haverá aplausos da sua família, não haverá fogos de artifício dos seus amigos. Haverá apenas o silêncio, e nesse silêncio absoluto, você estará se reconstruindo tijolo por tijolo, dia após dia, pensamento após pensamento. Até que um dia, sem nem perceber a transição, você vai olhar para trás, ver a montanha que escalou e dizer para si mesmo que finalmente conseguiu. E nesse dia sagrado, você vai entender de uma vez por todas que nunca foi sobre a sua idade, era sobre você. Sempre foi sobre você e a sua recusa em aceitar a mediocridade. Agora, a única pergunta que realmente importa é a seguinte: você vai continuar se reprogramando como um derrotado que aceita as migalhas do tempo? Ou você vai pegar a caneta e escrever o seu próprio renascimento com as suas próprias mãos? Porque a grande verdade filosófica é que isso não tem absolutamente nada a ver com o tempo cronológico. Tem a ver com a sua capacidade de decisão. E a hora da decisão é agora. E é exatamente aqui que a maioria esmagadora das pessoas comete o maior erro de suas breves vidas. Elas pensam ingenuamente que mudar a forma de pensar é um ato puramente mental, como se apenas repetir meia dúzia de frases positivas ou visualizar uma versão ideal de si mesmo em silêncio antes de dormir fosse o suficiente para alterar o destino. Isso é uma ilusão barata. Isso é apenas a superfície de um oceano profundo. O que os gurus da autoajuda não te dizem é que a transformação real, aquela que te reconstrói das próprias cinzas como uma fênix, acontece de forma invisível, sim, mas ela se alimenta de algo muito físico e palpável: o seu ambiente. Você quer saber o motivo real pelo qual você continua amarrado aos mesmos pensamentos autodestrutivos de anos atrás? É porque você vive cercado por pessoas que normalizam o fracasso, porque as suas conversas diárias reforçam a sua resignação e a sua passividade. Porque a sua rotina diária é uma verdadeira fábrica de mediocridade que você disfarçou brilhantemente com a palavra estabilidade. Sêneca dizia que devemos nos associar com pessoas que são prováveis de nos melhorar e acolher aqueles que somos capazes de melhorar. A sua mente não é programada apenas por aquilo que você pensa no escuro do seu quarto. Ela é programada por aquilo que você tolera na luz do dia. Cada palavra de derrota que você escuta dos seus colegas, cada gesto de conformismo que você tolera na sua casa,
Cada ambiente tóxico que você escolhe habitar diariamente é uma instrução direta e clara para o seu subconsciente. Se você continuar cercado por homens que já desistiram dos seus próprios sonhos, a rendição se tornará o seu estado normal. Se os seus velhos amigos se sentam na mesa do bar e dizem que na nossa idade não é mais possível arriscar ou mudar de carreira, essa frase medíocre se torna o mantra oculto do seu cérebro. Não porque seja uma verdade universal, mas porque você a escuta com tanta frequência que simplesmente para de questionar a sua validade. E aqui vem o detalhe brutal que ninguém tem a coragem de te avisar. O ambiente em que você vive não te molda de forma repentina e violenta. Ele faz isso silenciosamente, dia após dia, gota a gota, como a água que desgasta a pedra mais dura sem fazer o menor ruído. Você caminha por aí, achando que pensa por si mesmo, que é um homem livre e independente, mas na realidade você é apenas o eco de tudo aquilo que você consome e tolera diariamente. É por isso que, se você realmente deseja prosperar de forma inegável depois dos 40 anos, mudar o que você pensa no banho não é suficiente. Você tem que mudar urgentemente o que você permite entrar na sua vida. Você precisa criar uma blindagem mental impenetrável. E isso envolve tomar decisões extremamente difíceis que a maioria dos homens foge. Significa estabelecer limites cruéis, mas necessários. Significa se distanciar fisicamente e emocionalmente de pessoas que você até ama, mas que te envenenam lentamente com a sua visão limitante e vitimista do mundo. Significa ter a coragem de dizer um não firme para reuniões, festas e encontros onde o único assunto na mesa é a crise, a velhice e o que não pode mais ser feito. Significa fechar a porta com força para qualquer conversa que comece com a frase de perdedor, é que nessa idade a gente já não pode. Porque essas frases, embora pareçam apenas desabafos inofensivos de pessoas cansadas, são na verdade veneno puro. Um veneno suave, de ação lenta, mas absolutamente letal para os seus objetivos. Se você concorda que o seu ambiente está te puxando para baixo, escreva blindagem nos comentários para assumir o compromisso de limpar o seu círculo a partir de hoje. E não me entenda mal, agir dessa forma não é egoísmo, como a sociedade fraca vai tentar te convencer. Agir assim é sobrevivência pura. É inteligência emocional levada ao extremo. É respeito próprio e amor próprio de verdade. Ou você vai me dizer que carregar a negatividade, a frustração e o peso das falhas das outras pessoas nas suas costas tem te levado a algum lugar que preste? Quanto tempo mais você vai continuar sacrificando o seu futuro brilhante para evitar causar um desconforto temporário em alguém que não se importa com a sua evolução? Quantas vezes você já parou de avançar nos seus projetos, escondeu os seus resultados ou diminuiu a sua ambição só para não parecer arrogante para os seus velhos conhecidos? Só para não quebrar a falsa harmonia do grupo? Você quer saber o que é realmente arrogante? Arrogante é acreditar que você tem a força mental de um deus para manter a sua grandeza intacta dentro de um ambiente minúsculo e fracassado, sem ser sugado e afetado por ele. Ninguém neste mundo é tão forte assim. Nenhum ser humano é imune ao desgaste constante e implacável da mediocridade alheia. Olhe ao seu redor agora mesmo. Faça esse exercício com honestidade cortante. Quem são os seus verdadeiros modelos de comportamento? Que tipo de pessoas você mantém no seu círculo mais íntimo? A quem você escuta mais do que a sua própria intuição e razão? Porque a lógica é simples e impiedosa. Se essas pessoas não estão trilhando o caminho desafiador que você quer trilhar, se elas não têm os resultados que você almeja, por que diabos você permite que elas tenham uma voz de autoridade na direção da sua vida? É difícil cortar laços, sim, eu sei. Dói e causa solidão, mas é absolutamente necessário para o seu crescimento,
porque aqui vem mais uma verdade desconfortável que vai rasgar as suas ilusões. Você não pode de forma alguma se tornar um homem novo dentro do mesmo exato ambiente que te destruiu e te condicionou ao fracasso. Você não pode manter os seus hábitos velhos, confortáveis e destrutivos enquanto diz ter novas aspirações gloriosas. E muito menos pode ter a audácia de esperar resultados diferentes na sua vida enquanto continua rodeado pelas mesmas crenças limitantes disfarçadas de boas companhias. E existe mais um ponto fundamental que quase ninguém menciona nesta jornada de reconstrução estoica: a sua linguagem. E eu não estou falando apenas da linguagem contaminada dos outros, mas da sua própria linguagem diária. A forma como você conversa consigo mesmo no silêncio da sua mente, sim, mas também as palavras exatas que você escolhe usar em voz alta quando está descrevendo a sua vida, os seus problemas e o seu futuro. Epicteto enfatizava que não são as palavras em si, mas o julgamento atrelado a elas que nos escraviza. Cada palavra que você usa é um contrato que você assina com a sua própria realidade. Quando você diz em voz alta que algo é difícil demais, você imediatamente programa o seu cérebro para buscar evidências dessa dificuldade, tornando a ação muito mais pesada do que ela realmente é. Quando você suspira e diz que não sabe se vai conseguir dar conta, a sua fisiologia muda, os seus ombros caem e o seu corpo já se prepara fisicamente para aceitar a derrota. A linguagem não é apenas comunicação, é a arquitetura invisível do seu destino. E se você não vigiar a sua língua com a disciplina de um soldado na fronteira, você estará se sabotando com cada vírgula que pronuncia. Comece a falar como se você já fosse a pessoa implacável que deseja se tornar. E entenda bem, não estou falando de arrogância, estou falando de certeza absoluta. Sêneca dizia que a fala é o espelho da mente. Se a sua fala é fraca, hesitante e cheia de desculpas, a sua mente está doente. Você precisa ter a certeza de que pode, a certeza de que já está no caminho, a certeza inabalável de que não aceita mais, sob hipótese alguma, versões reduzidas, encolhidas e domesticadas de si mesmo. Porque toda vez que você escolhe uma palavra que nasce da limitação, você fortalece a ideia mentirosa de que a sua idade é um obstáculo intransponível. E ela não é. A sua idade é uma biblioteca monumental, cheia de lições difíceis, feridas profundas, vitórias silenciosas e quedas brutais que te ensinaram infinitamente mais do que qualquer livro de autoajuda ou diploma universitário jamais poderia ensinar. Por que diabos você continua tratando a sua própria história como se fosse um fardo pesado para carregar? A sociedade moderna tenta te convencer de que a juventude é o único capital que importa, que depois dos 40 você é apenas uma peça de reposição em um mercado de trabalho obcecado por sangue novo e obediência cega. Mas o que eles chamam de sangue novo, muitas vezes é apenas ingenuidade e falta de lastro. O que você oferece não é energia barata, é sabedoria tática. Você sabe ler pessoas, sabe antecipar crises, sabe que a maioria dos problemas que causam pânico nos mais jovens são apenas tempestades em copos de água. Escute isso com a máxima atenção. Não existe força mais aterrorizante e magnética neste mundo do que um homem que foi destruído por dentro, que perdeu tudo o que achava que tinha e que ainda assim, no meio dos escombros da sua própria vida, decide se reconstruir em silêncio. Ele é perigoso para o sistema, porque ele não age mais para buscar a validação de ninguém. Ele age a partir de uma convicção forjada na dor. E essa convicção não para por nada. Ela não se quebra sob pressão. Ela não pede permissão para existir. Ela não senta em uma mesa de negociações para debater com a dúvida. E você pode ser exatamente esse homem indomável, se você decidir hoje que já chega de aceitar o mínimo.
Se você decidir que o seu ambiente podre não te define mais, se você decidir que a sua linguagem, a partir de hoje, será o seu maior aliado e não o seu carrasco diário. Se você sente essa força despertando no seu peito, comente agora mesmo a frase "Eu me reconstruo", para que a sua ação acompanhe a sua intenção. Você sabe qual é o maior e mais patético erro daqueles que envelhecem sem evoluir um único centímetro? Eles continuam cultivando os mesmíssimos pensamentos de 20 anos atrás, sentindo os mesmos medos infantis, repetindo os mesmos hábitos destrutivos, mas, de alguma forma delirante, eles esperam que a vida lhes entregue um resultado diferente. Como se o simples passar do tempo, como se os aniversários acumulados fossem magicamente recompensá-los com alguma medalha de honra ao mérito. Eles não entendem a regra mais básica da natureza. O tempo não recompensa ninguém por simplesmente existir. O tempo apenas revela. O tempo revela quem você se tornou debaixo da pressão. O tempo revela o que você tolerou em silêncio quando deveria ter gritado. O tempo revela o quão disposto você estava a sangrar e lutar por si mesmo quando ninguém estava olhando. E aqui entramos em algo ainda mais profundo, mais denso, algo que não pode ser visto em uma conta bancária, mas que é sentido instantaneamente quando você entra em uma sala, a sua energia vital. Aquela vibração pesada e real que você emite mesmo sem abrir a boca. Aquela presença física que transmite aos outros se você está verdadeiramente vivo por dentro. Ou se você é apenas um fantasma sobrevivendo no piloto automático, esperando o fim de semana chegar. Essa energia vital, que os antigos chamavam de fogo interno, não é renovada apenas com 8 horas de sono ou um fim de semana na praia. Ela é renovada com propósito. E o propósito, meu amigo, não é algo que você encontra debaixo de uma pedra ou esperando de braços cruzados por uma epifania divina. O propósito é construído, é esculpido na rocha, é escolhido deliberadamente. E sim, contrariando toda a lógica do senso comum, esse propósito pode aparecer com uma força devastadora aos 50, aos 60 ou até aos 70 anos de idade, porque a alma não tem rugas, a alma não sofre com a gravidade, a alma não envelhece. Ela apenas se apaga aos poucos quando você, de forma covarde, para de escutá-la. Então volte a escutá-la hoje. Comece a se fazer perguntas incômodas novamente. Questione as suas certezas. Pergunte a si mesmo o que te excita de verdade, o que faz o seu sangue ferver. Tente se lembrar com clareza do que você queria fazer com a sua vida antes que o mundo inteiro conspirasse para te convencer de que você não era capaz, de que você precisava de um emprego seguro e de uma vida morna. Você quer saber qual é o sinal definitivo de que você ainda tem tempo, de que você ainda está no jogo? É o simples fato de que você ainda quer. Porque se o desejo ardente ainda está vivo aí dentro, rasgando o seu peito nas noites de insônia, significa que o caminho ainda existe. Pode ser um caminho infinitamente mais longo, mais íngreme, mais escuro e que exige mais suor, mas ele está lá te esperando, aguardando que você tenha a hombridade de dar o primeiro passo. E então nós nos deparamos com a última e mais letal armadilha desta jornada, a comparação. Aquele veneno silencioso, administrado diariamente pelas redes sociais, que faz você acreditar que está atrasado na corrida da vida só porque outros supostamente começaram antes de você ou postam vitórias editadas. Deixe-me te dizer isso com uma clareza cortante. Você não está atrasado. Você está posicionado exatamente onde precisa estar para aprender a lição que o universo separou para você. O tempo não é medido pelo relógio na sua parede ou pelo calendário no seu celular. O tempo de um homem é medido pelo seu nível de consciência. E agora, com todas as pancadas que tomou, você está mais consciente, mais frio e mais alerta do que nunca.
Você tem a menor ideia do quão valioso isso é? Ter uma mente afiada como uma lâmina, um coração que pode estar cansado, mas que é implacavelmente corajoso, e a experiência cirúrgica para não tropeçar na mesma maldita pedra 2 vezes. Isso não é uma desvantagem competitiva. Isso é um superpoder que a juventude não pode comprar. Mas você tem que usar isso a seu favor. De que adianta ter acumulado toda essa sabedoria estoica se você não a aplica no campo de batalha? De que adianta ter sobrevivido a tantas tempestades, ter vivido tanto, se você não está disposto a viver o resto dos seus dias com uma intensidade absoluta? Preste atenção, a vida não te deve absolutamente nada. O mundo não te deve justiça, nem reconhecimento, nem uma segunda chance. Mas você deve tudo a si mesmo. Você deve a si mesmo a coragem de tentar mais uma vez, com tudo o que tem. Você deve a si mesmo destruir esse molde apertado e ridículo que os outros impuseram sobre os seus ombros. Você deve a si mesmo a obrigação moral de ser a versão mais brutalmente honesta, crua e livre que você puder alcançar. E se você continuou me ouvindo até aqui, se você absorveu cada palavra deste manifesto, isso não é obra do acaso. É porque existe algo no fundo da sua mente que ainda se recusa a abaixar a cabeça e desistir. Algo que continua gritando baixinho no meio do barulho da sua rotina, dizendo que você ainda pode. E eu estou aqui, como a voz da sua própria consciência estoica, para te confirmar isso. Você pode. Mas grave isso na sua alma, ninguém, absolutamente ninguém, vai fazer o trabalho sujo por você. Essa batalha é entre você e o seu reflexo no espelho. Mais ninguém. Então tome uma decisão. Decida agora, enquanto o sangue ainda corre quente nas suas veias. Porque cada dia que você adia a sua vida, cada dia que você joga para amanhã, você treina o seu cérebro como um cachorro para desistir um pouco mais, para aceitar a coleira. E cada dia que você escolhe, com fúria e disciplina, dar um passo para frente, mesmo que seja um passo arrastado e doloroso, você está reescrevendo o roteiro da sua existência. A história daquele homem que não se resignou a ser um figurante. A história daquele que pegou o roteiro medíocre que a sociedade lhe entregou, rasgou em 1000 pedaços e disse não. A história daquele que, mesmo depois de passar dos 40, dos 50 ou dos 60 anos, olhou para o horizonte e decidiu com os dentes cerrados que aquilo ainda não era o fim. Que ainda havia capítulos épicos para serem escritos com o próprio suor, que ainda havia fogo nas cinzas. E esse fogo, meu amigo, quando você o alimenta de forma consciente e intencional, ele não apenas queima, ele transforma tudo ao seu redor. Ele se torna um farol na escuridão, um exemplo de virilidade e força, um legado inegável para aqueles que vêm depois. E essa, sob o olhar da eternidade, é a única história que vale a pena ser vivida e contada. Mas neste ponto da nossa marcha, surge um inimigo silencioso e perverso do qual quase ninguém fala. Um inimigo que sabota até mesmo os homens mais determinados e inteligentes. A nostalgia. Essa maldita armadilha emocional que se disfarça muito bem de ternura e saudade. Aquela voz suave e traiçoeira que sussurra no seu ouvido nas madrugadas solitárias, dizendo que antes tudo era muito melhor, dizendo que quando você tinha 20 anos, o mundo era mais fácil e você se sentia invencível, e que seria tão bom poder voltar no tempo. Você já parou para notar o quanto a nostalgia é altamente viciante? Ela é uma droga, porque transforma tudo o que já passou, inclusive os seus erros, em algo sagrado e intocável, e ao mesmo tempo transforma o seu presente real em algo que parece sempre insuficiente e sem graça. E lá está você, tentando desesperadamente avançar, tentando construir um império com as suas próprias mãos, enquanto uma parte enorme da sua energia mental permanece ancorada,
presa por correntes a um passado fantasma que já deixou de existir há muito tempo. Como você espera construir uma fundação sólida para algo novo se a sua mente ainda está agarrada aos destroços do que um dia você foi? A nostalgia, quando não é gerenciada pela razão estoica, é um entorpecente psicológico poderoso. Ela faz com que você idolatre o que perdeu, em vez de focar agressivamente no que você ainda pode conquistar. E o pior de tudo, ela distorce completamente a sua percepção da realidade. Aquela época era realmente tão perfeita assim? Ou será que você está apenas frustrado demais com a sua falta de resultados no presente para conseguir reconhecer as bênçãos e as oportunidades de hoje? Porque, na maioria das vezes, se formos honestos, você não sente falta do passado. Você sente falta de uma versão de si mesmo que ainda tinha a coragem de ousar. Você sente falta do homem que ainda sonhava sem pedir desculpas. Do homem que não tinha medo paralisante de parecer ridículo ou de fracassar em público. Você sente saudade daquele cara que caía com a cara na poeira, cuspia sangue e levantava no segundo seguinte sem carregar nas costas o peso torturante do eu deveria ter feito diferente. Entenda de uma vez por todas, não é o tempo que machuca a sua alma, é a sua resignação covarde. E quando você renuncia ao seu poder de agir no presente, a sua mente foge para o passado e idealiza aquilo que você não tem mais a menor capacidade de alterar. E isso te destrói de dentro para fora, porque enquanto você olha obsessivamente pelo espelho retrovisor, você não presta atenção na estrada perigosa que está bem na sua frente. Enquanto você chora e anseia pelo homem que você já foi, você negligencia o homem formidável que você ainda poderia ser. E a coisa mais aterrorizante é que você acaba se acostumando a conviver com essa melancolia patética, como se ela fosse um traço natural da sua personalidade. Ela já nem te incomoda mais. Você para de questionar esse sentimento de perda constante. Você o abraça no escuro. Você engole isso todos os dias como um veneno doce e familiar. E assim, os dias viram semanas, as semanas viram anos, e lá está você, olhando para fotografias amareladas, ouvindo as mesmas músicas de décadas atrás que te puxam para o fundo, relembrando momentos de glória, como se a sua vida inteira tivesse acabado naquele exato instante. Mas ela não acabou. A única coisa que acabou foi a sua vontade feroz de criar memórias novas. Você quer prosperar de verdade depois dos 40? Você quer calar a boca de todos que duvidaram de você? Então comece arrancando o espelho retrovisor do seu carro. O passado não te deve nada. Pare de implorar a ele por algum significado. Pare de procurar respostas escondidas em versões fantasmas de si mesmo que não habitam mais este mundo. Se a memória do que você foi não serve como combustível para te construir e te impulsionar hoje, então ela está agindo ativamente para te destruir. A evolução de um homem não acontece através da repetição segura e nostálgica. Ela acontece na zona de caos, na reinvenção total. E reinventar a si mesmo não é uma traição às suas raízes. É a forma mais alta de honrar a si mesmo. É ter a dignidade de olhar para trás e dizer: obrigado por tudo o que me trouxe até aqui, mas agora eu tenho a obrigação de me tornar algo que eu nunca fui. E sim, eu serei claro com você. Nesse processo, você vai se deparar com algo que assusta os homens muito mais do que o medo do fracasso: o vazio. Aquele momento aterrorizante em que você percebe que não se identifica mais, nem um pouco, com quem você era, mas ao mesmo tempo, você ainda não sabe exatamente quem você vai ser. Essa é a terra de ninguém emocional. Esse é o grande cruzamento deserto onde você não tem mais modelos para seguir, onde as certezas desapareceram e não há segurança alguma. E é exatamente nesse abismo, nesse limbo psicológico, que a imensa maioria dos fracos desiste e volta correndo para o conforto da mediocridade.
porque estar nesse limbo de identidade dói fisicamente. Ficar sem os seus velhos rótulos de estimação, ficar sem as suas histórias de vitimização para repetir nas conversas, ficar sem os títulos que te definiam para a sociedade te deixa completamente nu e vulnerável. Mas o estoicismo nos ensina que essa nudez existencial é, na verdade, a essência da liberdade absoluta. Porque é nesse vazio silencioso que, se você tiver a firmeza de aguentar a pressão sem fugir como um covarde, algo totalmente novo e indestrutível começa a ser forjado no escuro. Algo que é profunda e inegavelmente seu. Algo que é real. E preste atenção, o real nem sempre é bonito ou fotogênico. Às vezes, o real é cru, sujo e cheio de arestas. Às vezes, ele é extremamente desconfortável de se olhar. Mas ele é sempre implacável e poderoso, porque não é mais fundamentado naquilo que as outras pessoas esperam de você, mas única e exclusivamente naquilo que você está disposto a criar com as próprias mãos a partir de agora. E aqui está mais uma verdade dura e crua que os motivadores de palco nunca vão ter a coragem de jogar na sua cara. O crescimento pessoal real não tem nenhum glamour. Ele não fica bem nas fotos do Instagram. Ele não vem acompanhado de chuva de curtidas ou comentários de aprovação. O crescimento vem com noites escuras de insônia e dúvidas cruéis. Ele vem com decisões extremamente solitárias que ninguém mais vai entender ou apoiar. Ele vem carregado de sacrifícios dolorosos e necessários. Ele vem com o custo alto de perder velhos amigos que simplesmente não ressoam mais com a sua nova frequência e que vão te chamar de louco. Ele vem acompanhado da obrigação de abandonar hábitos prazerosos que um dia te deram uma falsa sensação de identidade, mas que agora você percebe que são apenas correntes prendendo seus tornozelos. O crescimento inevitavelmente vem com o peso de deixar desconfortáveis todas aquelas pessoas ao seu redor que se sentem ameaçadas e intimidadas pelo seu progresso inegável. Mas, em contrapartida, ele também vem com um sentimento pelo qual vale a pena arriscar tudo. A coerência. A paz profunda, inabalável e silenciosa de saber que, finalmente, depois de tantos anos de farsa e adaptação, você está sendo exatamente o homem que nasceu para ser. A reinvenção, portanto, é um ato supremo de coragem. Mas não se engane, ela também é um ato brutal de humildade, porque ela exige que você abaixe a guarda e aceite perante si mesmo que não sabe tudo. Exige que você admita que errou feio no passado, que você pode e deve mudar de opinião, que você pode jogar tudo para o alto e recomeçar do zero sem a maldita necessidade de validar a sua escolha com parentes ou amigos. E essa, meus amigos, é a liberdade mais selvagem e libertadora que existe na face da Terra. Ser um homem novo, sem ter que pedir licença a ninguém. Evoluir e se expandir, sem precisar pedir desculpas por ocupar o seu devido espaço. Porque nesta fase da sua vida, aos 40, 50 ou mais, o que a sociedade pensa ou deixa de pensar sobre você deve pesar infinitamente menos do que a honra que você sente quando encara o seu próprio olhar no espelho. Agora me ouça com a máxima atenção possível. Se você está aí, sentado no sofá, esperando se sentir totalmente seguro, e com todas as garantias assinadas em cartório para finalmente começar a agir, eu tenho uma péssima notícia. Você vai morrer exatamente onde está. Porque a segurança não é, e nunca será, uma condição prévia para a ação. A segurança é uma consequência da ação repetida. Aqueles lobos solitários que prosperam e dominam os seus territórios depois dos 40 anos não são os homens que têm todas as respostas e o mapa da vida totalmente traçado. Eles são simplesmente os homens que decidem, com os dentes trincados, continuar caminhando em frente mesmo com o estômago embrulhado de medo.
Eles são aqueles que internalizaram a lição estoica de que o medo nunca desaparece por completo. Ele é apenas domado pela disciplina. E a única forma conhecida pelo homem de domar essa besta é através da ação pura. Ação pequena, suja, constante, imperfeita, diária. Uma ação tomada no mais absoluto silêncio, sem a menor necessidade de que o mundo bata palmas para você. Porque, sejamos francos, o mundo e a multidão só batem palmas quando o seu resultado se torna óbvio demais para ser ignorado. Quando você já cruzou a linha de chegada, mas você não precisa e nem deve desejar o aplauso de uma multidão confusa. Você precisa da sua própria coerência. E aqui está outra reviravolta monumental na forma como você deve enxergar a sua existência a partir de hoje. O tempo, aquele mesmo tempo que você amaldiçoava ao olhar para as suas rugas, não é mais o seu inimigo implacável. Ele se transformou no seu maior e mais refinado filtro. Nesta idade, com a experiência acumulada nos seus ombros, você não tem mais a obrigação ridícula de dizer sim para tudo e para todos. Você não tem mais que se desdobrar para estar presente em todos os lugares vazios e reuniões inúteis. Você não tem mais a necessidade doente de agradar a cada pessoa que cruza o seu caminho. Você consegue compreender, com a profundidade que isso exige, o quão absurdamente poderoso isso é. Ter o poder soberano de escolher a dedo com quem você gasta a sua saliva e a sua atenção. Poder selecionar, com o rigor de um curador, o que você consome visual e intelectualmente. Poder decidir em que tipo de batalhas e projetos você vai derramar o seu suor e que tipo de energia baixa e rasteira você se recusa terminantemente a tolerar no seu espaço sagrado. Entenda, você não está em uma curva de declínio biológico ou profissional, como tentaram te fazer acreditar. Você está em um profundo e agressivo processo de purificação. Você está ativamente cortando o ruído caótico do mundo exterior para que possa finalmente escutar a clareza cortante da sua própria voz interior. Você percebe o tamanho do privilégio que isso representa na vida de um homem? Não ter mais que correr de forma desorientada como os garotos imaturos correm. Não ter mais que provar o seu valor para chefes, mulheres ou sociedade. Não ter mais que se fantasiar para impressionar estranhos que não se importam com você. Agora, a sua única missão é construir, tijolo por tijolo, passo a passo, a partir de alicerces internos inabaláveis. E fazer isso sem a menor sombra de ansiedade, sem carregar nenhuma culpa imposta por terceiros, sem pretensões infantis de grandeza oca. A reinvenção verdadeira, a mais duradoura de todas, é sempre silenciosa. Ela acontece nas sombras. E você, neste exato momento, já está posicionado no ponto estratégico exato, no centro do tabuleiro, para viver isso. Não porque o universo te acha especial ou porque você ganhou de presente, mas porque, com o passar das décadas e as cicatrizes acumuladas, você finalmente está enxergando a realidade da vida de forma nua e crua, sem os óculos cor-de-rosa da juventude. E isso, meu caro amigo, não é uma punição. É o presente mais letal e vantajoso que um homem pode receber. Portanto, a partir do momento em que este vídeo terminar, você nunca mais vai olhar para o seu próprio passado com a fraqueza da nostalgia. Você vai olhar para trás com a postura reta de quem carrega gratidão e aprendizado puro. E você nunca mais vai enxergar a sua idade, os seus fios de cabelo branco ou as suas marcas de expressão como se fossem uma ameaça à sua validade. Você vai ver tudo isso como a sua ferramenta de guerra mais afiada. Você chegou até aqui, vivo e de pé. Você suportou e engoliu dores que o jovem que você foi um dia achava que não suportaria. Você perdeu coisas, pessoas e posições que achou que te fariam sangrar até a morte. E, no entanto, olha para você. Você ainda está aqui,
respirando com o coração batendo, lutando diariamente e buscando nas entrelinhas da filosofia estoica as respostas para ser um homem de honra. Isso, meu irmão, não é fraqueza. Isso é a pura definição de resiliência. É a capacidade de não ser quebrado. E essa resiliência, quando você decide canalizá-la e dar a ela uma direção clara, um propósito digno, ela deixa de ser apenas defesa e se transforma no fogo do ataque. Ela vira legado, porque no final das contas, e Sêneca sabia muito bem disso quando falava sobre a brevidade da vida, a sua jornada não diz respeito apenas a você e ao seu ego. Diz respeito ao que você vai deixar gravado na terra quando não estiver mais aqui. Diz respeito às almas que você vai inspirar pelo seu exemplo silencioso e brutal. Diz respeito às portas pesadas que você vai arrombar com o peito aberto, mostrando para outros homens amedrontados que acreditam que seja tarde demais, que na verdade tudo é possível. Porque não existe em toda a face da Terra nada com um poder de impacto psicológico maior do que ver um homem que, contrariando todas as estatísticas e apostas contra ele, decide amarrar as botas e começar tudo de novo. Um homem que, no momento em que todos esperavam que ele recuasse e desistisse, resolve se reconstruir das cinzas e marchar adiante. Um homem que, no lugar de se esconder nas sombras da idade, se expande e domina a luz. Um homem que, no lugar de se conformar e aceitar o fim de forma morna, decide incendiar o mundo com as suas próprias mãos. Porque sim, você ainda tem lenha de sobra para queimar. Talvez não seja mais com aquela energia dispersa, caótica e imprudente dos seus 20 anos, onde você atirava para todos os lados tentando provar algo. Mas agora é diferente. Você queima com a intensidade silenciosa, focada e implacável de um predador experiente. Alguém que não tem mais absolutamente nada a provar para a arquibancada, mas que tem o mundo inteiro a oferecer e a conquistar para si mesmo. E essa energia madura, alinhada com a mente de um verdadeiro estoico, é uma força incontrolável e incrivelmente magnética. É imparável. E agora que nós caminhamos lado a lado até este ponto de não retorno, agora que você chegou à beira do abismo desta ideia central, eu vou te dizer algo que você não estava esperando escutar. Algo que passa longe dessas motivações baratas e desses discursos fofos de você consegue que infestam a internet. Porque eu sei que o homem que está me ouvindo não precisa de tapinhas nas costas ou palavras de consolo. Você precisa é de um choque de realidade para despertar a fera que adormeceu aí dentro. Então respire fundo e prepare-se para o golpe final. Porque o que vem agora é, de fato, o fim de tudo. E quando eu falo de fim, entenda bem, eu não estou me referindo ao término deste vídeo. Eu estou decretando e exigindo de você o fim completo do velho você. Aquele sujeito enfraquecido que se alimentou por décadas de desculpas elaboradas e bem construídas. Aquele você que deixou o medo falar com uma voz aparentemente razoável e sensata na sua cabeça. Aquele homem que se afundou em um estado crônico de complacência letárgica, disfarçada covardemente com as roupas de uma falsa maturidade ou prudência. Pois eu te digo agora, com a autoridade de quem compreende a crueldade do tempo. Esse você antigo tem os dias, as horas e os minutos contados a partir deste momento. E sabe por que ele vai morrer? Não porque um milagre do céu vai descer para te salvar. Não porque um bilhete premiado de loteria ou um golpe de sorte cósmica vai cair no seu colo e mudar a sua história do dia para a noite. Ele vai desaparecer lenta e dolorosamente porque você, a partir de hoje, vai sufocá-lo até a morte, com cada decisão desconfortável e difícil que tiver a coragem de tomar. Você vai matá-lo de inanição com cada novo hábito de ferro que plantar na sua rotina matinal. Você vai esmagá-lo com cada pequena, mínima e quase invisível ação que você executar.
especialmente nos dias sombrios em que você não sentir a menor vontade de sair da cama. Porque a verdadeira e perene mudança na vida de um homem nunca vem empurrada pela motivação passageira. A motivação é uma puta inconstante que te abandona na primeira chuva forte. O verdadeiro poder vem do compromisso inegociável, vem da repetição fanática. O sucesso acontece não quando você se sente inspirado, mas quando você engole o choro e faz o que é certo, o que deve ser feito, mesmo quando o seu peito está vazio e você não sente absolutamente nada. E é essa frieza estoica, é esse senso de dever acima das emoções que vai te transformar no pesadelo de quem duvidou de você. É isso que te torna imparável frente a qualquer crise. Mas espere um segundo, antes de você fechar este vídeo, voltar para o seu ciclo vicioso e agir amanhã como se essa conversa profunda nunca tivesse acontecido. Eu quero olhar no fundo dos seus olhos através desta tela e te fazer a pergunta mais brutal da sua vida. E se, contra todas as probabilidades, você for a exceção à regra dos perdedores? E se você for exatamente a prova viva, respirando aqui e agora, de que o renascimento de um homem forte não tem nenhum prazo de validade impresso nas costas? E se bem aí dentro do seu peito, abafado por anos de fracassos e rejeições, existir uma ideia de ouro, uma visão de mundo inabalável, um talento selvagem, que está apenas aguardando em silêncio que você pare de agir como uma versão domesticada, ridícula e reduzida do gigante que você poderia ser? Faça o seguinte trato comigo hoje. Pare imediatamente de rastejar buscando a aprovação ou validação dos outros. Levante a cabeça e comece a buscar incansavelmente a sua própria coerência e integridade. Pare de torturar a sua própria mente perguntando se já é tarde demais para recomeçar e comece a perguntar a si mesmo, de forma séria e dura, se você está realmente disposto a pagar o preço miserável e amargo de continuar sendo o mesmo cara travado e ressentido pelo resto da sua vida. Porque eu vou ser curto e grosso com você. O tempo, os anos passando no calendário nunca foi e nunca será o seu inimigo. O seu verdadeiro inimigo é continuar adiando a sua grandeza dia após dia, até que chegue a hora no seu leito de morte em que não haja mais futuro para adiar, apenas arrependimentos irremediáveis para carregar até o túmulo. E se as palavras deste vídeo bateram forte em você, se em algum milésimo de segundo durante esta narração você sentiu aquele nó inconfundível apertando o seu peito, se sentiu aquele desconforto visceral no estômago que te fez engolir em seco, eu te imploro como homem, não ignore isso. Não empurre isso para debaixo do tapete. Esse desconforto não é ansiedade. É o alarme de incêndio da sua alma soando na capacidade máxima. É o sinal mais puramente honesto de que o guerreiro dentro de você não morreu no campo de batalha. Ele ainda está vivo por dentro, respirando, exigindo que você tome as rédeas. Existe algo colossal aí dentro, algo denso, real, e que merece desesperadamente ser resgatado dos escombros do seu medo. Não faça isso para esfregar na cara do mundo ou para calar as bocas de quem riu de você. Não faça para silenciar as suas próprias dúvidas mesquinhas. Faça isso por dever de honra. Faça isso para provar o seu valor para uma única pessoa, para você mesmo e diante do espelho. Agora sim, se você teve o sangue frio, a disciplina e a atenção de acompanhar essa jornada densa até o último segundo, não seja um covarde e não saia daqui em silêncio como um espectador fantasma. Deixe marcado nos comentários, como um pacto de sangue com a sua nova identidade, a seguinte frase: eu reescrevo a minha história sem pedir permissão a ninguém. Dessa forma, eu, como a voz do canal Estoico Cru, vou saber que você finalmente está acordado do seu sono profundo, que a sua alma não se rendeu ao conforto e que a partir de agora, o jogo para você é sério de verdade.
E se este manifesto chacoalhou as estruturas da sua mente como eu planejei que fizesse, inscreva-se no canal Estoico Cru imediatamente e faça parte do nosso clube de membros, porque o que nós trazemos aqui não é motivação fofa de segunda-feira, é reprogramação total, filosófica e bruta da sua mente masculina. Nos próximos vídeos, nós vamos descer ainda mais fundo, mais longe e bater de forma muito mais real. E agora eu me despeço de você. Mas não como qualquer youtuber faria, implorando por likes ou com um sorriso falso e roteirizado no rosto. Eu sou o Estoico Cru e eu deixo você com esta última instrução cirúrgica. Preste atenção. Não deixe, sob hipótese alguma, que ninguém perceba os seus pequenos progressos diários. Trabalhe nas sombras até que se torne fisicamente impossível para o mundo ignorar o império que você construiu. Faça do seu silêncio absoluto a sua arma de estratégia mais afiada. E quando for a hora certa de você voltar para a luz e se apresentar ao mundo novamente, faça isso de uma forma tão imponente, com uma postura tão inabalável e transformada, que ao se olhar no espelho, nem mesmo você seja capaz de reconhecer o homem fragilizado do passado. Nos vemos no próximo nível, ou para sempre na construção implacável da sua melhor versão. A escolha, de agora até o dia da sua morte, é inteiramente sua. Desligue a tela deste vídeo agora mesmo e acenda a chama da sua vida.